Olá a todos, como estão? Eu me chamo Maico Oliveira e fui convidado a participar de uma entrevista da turma de Processos Criativos, turma essa que está sob a tutela do professor Wellington Amâncio, e eu fui convidado a responder algumas perguntas acerca da minha produção textual, da minha trajetória, certo? Então, uma das perguntas que me foi solicitada é como e por que eu comecei a escrever. Eu sempre fui um apreciador da leitura, desde a tenra infância. E à medida que o tempo passava das minhas leituras, eu também comecei a apreciar outras artes, né? Assim como o cinema, a, a música, as pinturas, né? Tudo isso sempre me chamou a minha atenção. E dessa forma, especialmente na música, as letras. As letras sempre chamaram a minha atenção. Então eu comecei a me instigar, a ficar instigado, né? E prestar bem atenção nas letras, nas formas de composição das músicas. Então eu comecei a querer escrever letras para as músicas. E à medida que a gente vai escrevendo, vai percebendo que o repertório não é tão o repertório pessoal, né, de ideias e composição, às vezes é um pouco curto. Então a gente busca aumentar, ampliar essa referência, certo? Então a partir daí eu comecei a escrever trechos, a rabiscar em todo canto. Eu sempre mantinha um caderno. Então foi quem chamou minha atenção, antes de tudo, né, para o lance da produção artística, foi a música, apesar de eu apreciar diversas outras artes, né? Então, já respondendo a segunda questão, também está incluído aí o fato que me impulsionou a escrever, né? Foi a vontade de escrever música. Algumas músicas eram longas, né? Porque eu tenho referências de artistas que escrevem ou escreveram pequenas histórias na forma de compor música. Então, atrelado ao gosto pessoal da leitura, do romance, da poesia, eu também tive o gosto pessoal, né, e a vontade, como é que eu posso dizer, a vontade da forma da escrita, que ela fosse também longa. Então, algumas histórias eu não conseguia condensar tão bem como eu gostaria, em, que coubesse no tempo de uma música convencional, e elas foram se alongando. Eu também achava que precisava falar mais, que poderia colocar mais algumas reviravoltas, e depois, quem sabe, até voltar e fazer algumas correções. Então foi isso que me impulsionou, né? Eu tive, respondendo aqui a terceira pergunta, além desses mestres da literatura, desses mestres da música, dos mestres da pintura, do cinema, eu também tive a grata é, surpresa de encontrar mestres professores, mestres amigos, né? Hoje a gente se insere, quando digo a gente, porque eu faço parte de um movimento chamado Movimento Arborosa, onde o direcionamento das nossas escritas, da nossa produção, ela está atrelada à natureza, atrelada a combater o cotidiano que nos afasta das coisas essenciais, nos, e nos convoca também a contemplar o ser humano e a sua ligação com o mundo terreno, telúrico. Então, esse grupo, foi um grato encontro, onde as pessoas tiveram e têm a sorte, né, de motivar uns aos outros e fazer a leitura, passar informações, trazer dicas. Então, existe uma inspiração muito grande, né? Então, esses, esses leitores, amigos, os leitores que
são esporádicos ou que nos descobrem. Esses amigos pelos quais a gente escreve e envia cartas para eles, né? Que assim a gente escreve como se estivesse escrevendo carta para os amigos, são as pessoas e o tipo de ajuda que a gente realmente precisa. Eu comecei a escrever ainda as primeiras escritas, né, que datam minha do ano de 98. Foi um ano que eu comecei a escrever, porque foi o ano que também eu comprei meu primeiro violão. Eu comecei a tocar violão, eu aprendi algumas notas. Então, a tentativa de escrever músicas poéticas, românticas, músicas que se aproximassem da temática também mais urbana e rock, foram produzidas, tanto letras como melodias, transformando-se em canções a partir do ano de 1998. Eu tinha 16 anos e desde lá escrevo e produzo, né? Já tem alguns dias bons aí que a gente vem fazendo arte pelo mundo, né? O que me ajuda a escrever? Ora, além de ter o auxílio luxuoso de todos os mestres do passado, que eu tive a chance de ler, degustar a sua escrita, aprender com elas, aprender como se mover no mundo, também me conhecer, porque a escrita traz esse exercício de autoconhecimento, a leitura de autoconhecimento também. Isso me ajudou a escrever, mas também o mundo que me cerca. O mundo que nos cerca. Esse mundo que nos cerca foi temática das minhas primeiras composições, dos meus primeiros poemas, das minhas primeiras linhas de conto. As pessoas sempre foram interessantes, as suas histórias. Me motiva a escrever a natureza, a energia que a natureza promove e faz a troca com a gente. Creio fortemente que todo humano não poderia nunca se desligar do seu princípio da natureza, de ser da natureza. Hora nenhuma, momento algum, podemos achar ou possamos achar que estamos desligados dessa realidade. É ela quem nos define e não nós que a definimos. Todo conhecimento que temos só é possível porque dela temos a energia. E tá aí, o mundo que vivemos hoje, passando por muitas vicissitudes, e existe o clamor, né, para que se volte para a natureza, para que essa irmã da criação, né, que assim como nós somos uma criação do universo, da inteligência universal, ela também se mantenha viva, porque sem ela não somos nada. Então, a natureza, as pessoas, as histórias e todos os sentimentos são o que me ajudam a escrever, né? São essas passagens que são interessantes para mim, né? Então, aqui tem uma dica, né? Para quem começou a escrever. Olha, quem está começando a escrever, eu só digo uma coisa: não tenha medo de errar. Não deixe de escrever achando que você, de repente, não tenha a excelência ou o talento se comparado a outras pessoas. Tantos autores que eu li, cada um contribuiu com sua visão, com seu jeito de escrever, sua forma de narrar, sua forma de entender o mundo, e nem todos foram unanimidade, e mesmo não sendo unanimidade, eles têm aqueles que, a partir do que entenderam sobre o que foi escrito, criaram novas possibilidades. Então, escrevam, não tenham medo de errar, criem novas possibilidades. Não façam que a escrita seja um lugar onde tem que se haver censura. Escrevam, se coloquem, tenham responsabilidade com o que você de repente diga, queira mostrar.
sempre se preocupe em colocar as coisas que são essenciais. O que pode parecer, de repente, uma bobagem para alguns, para outros são de suma importância. Para muitos aquilo vai servir, inclusive, de meta, vai servir de norte. Então, a minha dica é: escrevam, não tenham medo, coloquem no mundo para que a gente leia, para que outros leiam, inspire outras pessoas, devolva a quem escreveu antes de nós a continuidade da escrita. Se tem uma ideia filosófica de que desde que o primeiro ser humano até hoje nós escrevemos a mesma carta, o mesmo livro. Nós estamos dando continuidade a tudo que foi desenvolvido pela humanidade. Tudo que nós aprendemos, toda a cultura que promovemos, que elevamos, que de alguma forma ajudamos a diminuir ou a mudar, ela está escrita, foi escrita e permanecerá sendo escrita por nós. Então, escrevam, continue. Eu agradeço ao convite da turma, eu agradeço ao professor Wellington Amâncio, um dos mestres que auxilia, que me ajuda, que faz com que eu escreva. Foi possível a escrita, a publicação, pela presença dele, pela presença do nosso outro poeta arboroso, Léo Barf, e tantos outros, como Ricardo Santos, como Ali Edson Lima, como o professor Albertino Teixeira, como o Renato Russo, como Cazuza, com outros tantos poetas e escritores que de alguma forma contribuíram para que nós estivéssemos aqui. Assim foi com o Walt Whitman, com Pedro Bandeira, assim foi com Graciliano Ramos, assim foi com os poetas da geração Beat, assim foi como Paulo Leminski, assim foi como João Cabral de Melo Neto, Miró da Muribeca, e nós estamos aí, tá certo? Espero que eu tenha respondido da forma que contente e responda e chegue ao anseio de todos. Muito obrigado.